Apocalipse, capítulo 11. Algumas linhas teológicas ou algum pensamento de alguns irmãos, de algumas pessoas, eles conseguem atribuir as duas testemunhas do Apocalipse a Elias e a Moisés, ou a Moisés ou a Enoque. Então, aqui, nessa passagem bíblica aqui, ela não faz referência nem a Moisés, nem a Elias e nem a Enoque. Não, de forma alguma. O que o texto aqui nos mostra, o que João quis nos mostrar pela revelação do Senhor, essas testemunhas, elas vão anunciar a salvação, anunciar o Evangelho na grande tribulação. E a Bíblia diz aqui que eles terão autoridade, terão poder de fechar o céu, né? Então vamos lá, o versículo 1. E foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta e mede o templo de Deus, o altar que nele adoram. Deixa, porém, o átrio que está fora do templo, não meças, porque foi dado aos gentios. Estes pisarão na cidade santa por 42 meses. Vamos entender aqui, irmãos, como que era a regra lá do santuário, lá na época de Moisés, no tabernáculo. Tinha o lugar santo, o lugar santíssimo, tinha o pátio, aonde os gentios não faziam parte. Depois da morte do Senhor, da morte de Cristo, da sua ressurreição, morte de cruz, os gentios agora, ele faz parte agora do santuário. Por isso que Jesus, quando expirou no Calvário, ele disse: olha, está consumado. O véu do templo se rasgou. Então agora os gentios faz parte agora desse santuário celestial, né? Não o terrestre não existe mais. O que existe agora é o santuário celestial, as mansões celestiais. O versículo 3: e darei poder às duas testemunhas, e elas profetizarão por 270 dias, vestido de saco. Vamos entender aqui, irmãos. Nos dias de hoje, quem que é responsável pelo anúncio do Evangelho? O anúncio do Evangelho não é judeu e nem grego, é a igreja. Porque quando nós nos tornamos igreja, nós nos tornamos um com o Senhor. Então, Paulo vai dizer que agora não existe, Deus não faz mais separação entre judeus e gentios. Passou a ser igreja? É igreja. Então, essas duas testemunhas aqui, tudo que nos indica será a igreja. Aí o versículo 4 diz assim, ó: e essas duas oliveiras e os dois candeeiros estão diante do Senhor na terra. Vamos entender aqui, irmãos. Quando ele fala dessas duas oliveiras, Paulo vai nos apresentar lá no capítulo 11, o capítulo 11 de Romanos, que nós éramos os gentios. Os gentios éramos oliveira brava ou jambuzeiro. E a oliveira é Israel. Quer dizer, a oliveira é Cristo, é os judeus. Então o que acontece? Com a morte de Cristo, nós fomos enxertados na videira. Então eu acredito que estes serão judeus convertidos a Cristo, e a igreja e os gentios anunciando e testemunhando de Cristo e profetizando na grande tribulação. E se alguém lhe quiser, o versículo 4, essas duas oliveiras e os dois candeeiros estão diante do Senhor na terra. Quer dizer, eles estão na terra anunciando e pregando o Evangelho. E se alguém lhe quiser causar mal, das suas bocas sairá fogo, devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser causar mal, importa que seja morto. Vamos lá, irmão, vamos entender uma coisa aqui. Então, este poder que será dado essas testemunhas, que é a igreja do Senhor, esse poder não é a igreja que faz, ela vem do Senhor, faz através do Senhor. Versículo 6: estes homens têm poder
para fechar o céu. Vamos lá. Quando o Bíblia fala aqui que eles terão poder para fechar o céu, vamos lá. Será que foi Elias, com o poder dele, que ele fechou o céu? Nos tempos de Elias? Não. Foi um instrumento de Deus usado para fechar o céu. Aí o texto diz assim, ó, para que não chova durante os dias que estiveram profetizando. E tem poder sobre as águas converter em sangue, para ferir da terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiser. Aqui ele está fazendo a referência do que cerrar o céu, foi Elias, e que Deus usou também Moisés para transformar as águas em sangue. Vamos fazer uma análise aqui. A Bíblia diz lá em Hebreus 9:27 que está determinado o homem morrer uma só vez, após isso segue-se o juízo. Então, Moisés, ele morreu. Então, se ele morreu, ele não pode voltar para pregar o evangelho, para profetizar. Outra, Elias, ele já está com o Senhor, ele já foi para o céu. Que céu é esse? Ele já foi para o céu, ele foi arrebatado ao céu. Então, ele já está com o Senhor, então ele não pode voltar. Então, quem está incumbido de anunciar e profetizar na grande tribulação é a igreja. Versículo 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e o vencerá e o matará. Bom, aqui é o primeiro versículo que faz menção da besta. Quem é essa besta? O próprio diabo. O diabo, aquela besta que a humanidade que não receberem Cristo Jesus vão adorar. E os seus corpos ficarão expostos na praça, na grande cidade. Espiritualmente se chama Sodoma, Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Homens de vários povos e tribos e línguas e nações virão seus corpos mortos por 3 dias e meio e permitirão que sejam sepultados. E os que habitam na terra, regozijando sobre ele, e se alegrarão, mandando presente uns aos outros, porque esses 2 profetas tinham atormentado as que habitavam sobre a terra. Depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida, vindo sobre ele, entrou neles, e eles puseram-se em pé, e caiu grande temor dos que vieram. Verso 12. Então ouviram-se uma grande voz do céu, e dizia: subi aqui. E subiu ao céu, e o número dos seus inimigos ouviram. Naquela mesma hora, houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. No terremoto foram mortos 7.000 homens, e ficaram atemorizados e deram glória ao Deus do céu. E passaram o 2º ai, e o 3º ai cedo virá. O versículo 15 fala da 7ª trombeta. O 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve do céu uma grande voz, dizia: o reino do mundo viram ser o Senhor e do Cristo. Ele reinará para todo sempre. E os 24 anciões que estavam assentados sobre os tronos diante de Deus prostravam sobre o rosto e adoravam a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Todo-Poderoso, que eras, porque tomaste grande em teu poder e reinaste. Irão as nações. Então veio a tua ira, o tempo de ser julgado os mortos, e o tempo de dares a recompensa aos profetas e aos seus servos, e aos santos que temeram o grande tempo, destruístes e atormentaste a terra. O versículo 19. E abriu o céu, e o templo de Deus, a arca da aliança, foi vista, e o seu santuário, e houve relâmpagos, trovões, e terremoto, e grande chuva de pedras. Então esta é a palavra de Deus, em nome de Jesus.